Ele foi ignorado pela esposa e tratado como invisível dentro de casa. Até Deus confrontar o vazio do silêncio. Você nem me ouve mais, ele disse, parado na porta do quarto. Ela continuou olhando para a televisão, como se não tivesse escutado. A gente conversa depois, respondeu. Sem tirar os olhos da tela. Esse, depois, nunca chegava. Paulo ficou ali alguns segundos, esperando qualquer reação. Nada. Fechou a porta devagar e sentiu algo afundar no peito. Não era uma briga. Era pior. Era indiferença. Paulo tinha 45 anos. 2 filhos adolescentes e um casamento de quase 20 anos. Nunca foi de muitas palavras, mas sempre foi presente. Trabalhou duro a vida inteira. Garantiu casa, escola, comida. Achava que amor também era isso. Com o tempo, percebeu que a esposa, Lúcia, estava sempre distante. Ené, o Brigabam não discutiam. Simplesmente coexistiam, cada um no próprio mundo. Ele tentava puxar a conversa no jantar. Como foi seu dia? Normal. Ela respondia. Tentava um toque, um abraço. Agora não, Paulo. Tentava lembrar dos tempos antigos. Lembra quando a gente ria, à toa? Você vive no passado, ela dizia. Fria. E assim, Paulo foi se calando para não incomodar. Os filhos percebiam. Vocês estão estranhos, disse o mais novo. Uma noite. É só fase, Paulo respondeu, mesmo sem acreditar. No fundo, sentia que tinha se tornado um móvel da casa. Estava ali, mas ninguém reparava. No trabalho, era respeitado. Em casa, era ignorado. Aquilo confundia tudo dentro dele. A fé de Paulo sempre foi discreta. Ia à igreja, orava antes de dormir, agradecia pelas coisas básicas, mas nunca falou de sentimentos com Deus. Achava que homem tinha que aguentar. Só que o silêncio começou a machucar mais que qualquer discussão. Dormiam na mesma cama, mas pareciam quilômetros distantes. Um dia, ao tentar conversar de novo, ouviu o que não esperava. Eu me sinto sozinha há anos, Lúcia disse. De repente, sozinha, eu sempre estive aqui. Estar não é o mesmo que participar. Paulo ficou sem resposta. Pela primeira vez, percebeu que também tinha falhado. Não por maldade, mas por descuido. Mesmo assim, a distância continuou. Lúcia passou a sair mais, ficar mais tempo no celular, menos tempo em casa. Paulo sentia medo, mas não sabia como falar. O ponto de quebra veio numa noite comum. Paulo chegou cansado, encontrou a casa vazia e um bilhete curto na mesa. Vou passar uns dias na casa da minha irmã. Preciso pensar. Ele sentou na cadeira e ficou olhando o papel. Não chorou. Ficou em choque. A casa parecia grande demais. Pela primeira vez, sentiu o peso real da possibilidade de perder tudo. Nos dias seguintes, o silêncio virou grito. Paulo tentava ligar, mandava mensagens curtas. Só quero conversar. Depois, ela respondia. Ele começou a se perguntar quem tinha se tornado. Um provedor cansado, um marido ausente sem perceber, um homem esquecido. Uma madrugada, sentado no sofá escuro, falou com Deus em voz baixa. Eu não sei amar direito. Se o Senhor não me ensinar, eu vou perder minha família. No domingo seguinte, foi à igreja sozinho. Sentou no último banco, cabisbaixo. Durante a mensagem, ouviu algo que o desarmou. O silêncio também é uma linguagem. E muitas vezes, é um pedido de socorro. Paulo sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, não se sentiu acusado, mas chamado à responsabilidade. Entendeu que não bastava estar presente fisicamente. Precisava estar inteiro. Ele começou a mudar, antes mesmo de Lúcia voltar. Passou a conversar com os filhos de verdade, a perguntar e ouvir. Voltou a orar em voz alta, mesmo sozinho. Pediu a Deus um coração sensível. Não só forte. Quando Lúcia voltou, dias depois, encontrou algo diferente. Não palavras bonitas, mas atitude. A gente pode conversar? Ele perguntou, olhando nos olhos. Ela hesitou, mas sentou. Eu sei que falhei, Paulo disse. Não quero só manter a casa. Quero cuidar de nós. Ela chorou. Não foi reconciliação imediata. Foi abertura. Verdade dita sem grito,
sem defesa. O processo foi lento. Houve conversas difíceis, lágrimas, limites. Procuraram ajuda. Reaprenderam a se ouvir. Nem todos os dias eram bons, mas eram honestos. Paulo entendeu que Deus não mudou o casamento num estalo. Mudou primeiro o homem. Meses depois, sentados na sala, Lúcia disse algo simples. Eu voltei a me sentir vista. Paulo segurou a mão dela. Em silêncio, não precisava falar. Sabia que aquele silêncio agora era diferente. Era paz. Talvez hoje você esteja vivendo dentro de casa, mas se sentindo invisível, ou talvez esteja ignorando alguém sem perceber. Deus não age só quando tudo explode. Às vezes, Ele usa o vazio para nos acordar. O silêncio pode ser o lugar onde Deus começa a reconstruir o que parecia perdido. Se essa história falou com você, escreva Deus. Ainda restaura nos comentários e compartilhe com alguém que precisa reaprender a amar antes de perder.